Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. Pode não ter sido esta a intenção da Folha de São Paulo, mas a matéria publicada com grande destaque no domingo sobre os negócios do Grupo Sarney representa um claro desafio aos juízes do STJ de Brasília, que há mais de 70 dias mantêm o Estado de São Paulo sob censura. O interlocutor é o mesmo, Fernando Sarney. O inquérito da Polícia Federal, ao qual a Folha teve acesso, é o mesmo que vazou para o Estadão. Ora, se os juízes não acionarem a Folha, terão que tirar a mordaça do Estadão. E se a censurarem, obrigarão o Globo a entrar na guerra. A novela Sarney ficou animada novamente. Contrariando o entusiasmo com que foi recebida a concessão do Nobel da Paz ao presidente Barack Obama, jornalistas daqui e do exterior alegaram que o prêmio é prematuro. Por enquanto, os esforços de Obama ainda não teriam frutificado. Este é um tipo de jornalismo burocrático não participativo. A busca da paz é sempre um processo lento e coletivo. Se a mídia não consegue enxergá-lo, fica fora dele. Premiar intenções é o primeiro passo para produzir resultados. O casal presidencial Kirchner conseguiu diferenciar-se de Hugo Chávez na tentativa de enquadrar a mídia. A lei do audiovisual, aprovada no último sábado, não ameaça conteúdos. Está voltada para a estrutura do sistema midiático demasiadamente concentrado. A diferença entre os Kirchner e Chávez não consegue esconder uma jogada visivelmente autoritária. A legislação argentina tem quase 30 anos e foi usada plenamente pelos Kirchner para atender aos seus interesses. Aparentemente, esses interesses mudaram. Depois da euforia em Copenhague, 11 dias de folga. E agora chega. Está na hora de trabalhar. O prazo de 7 anos até 2016 não significa que devemos adotar a estratégia de sombra e água fresca. Em primeiro lugar, porque os 7 anos até o início das Olimpíadas não são 7 anos, são apenas 5, porque em 2014 o Rio de Janeiro vai hospedar a Copa do Mundo com alguns jogos e a final. Isso significa que parte das obras de infraestrutura do Rio deve estar prontas 2 anos antes dos Jogos Olímpicos. Porém, a obra mais importante, verdadeiramente precursora, será a criação de uma mentalidade na mídia fiscalizadora. Fiscalizadora ativa e não passiva. A mídia precisa saber antecipar-se em vez de seguir o que aconteceu ou o que foi dito. O Brasil tem um time formidável de jornalistas capacitados e experimentados que cobrem há décadas campeonatos mundiais de todas as modalidades. Temos jornalistas especializados em Olimpíadas, acostumados não apenas com a cobertura esportiva propriamente dita, mas também com a organização do evento e a preparação das cidades e dos países. O prazo de 7 anos será suficiente desde que a nossa mídia o aproveite para mudar a sua disposição, a sua ótica, a sua função. Antes de exibirmos ao mundo a nossa capacidade organizacional, conviria mostrar que nossa imprensa amadureceu e já não se contenta apenas em repercutir. Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: é dever da imprensa fiscalizar o processo de preparação do Rio para as Olimpíadas de 2016? Ao todo foram 823 votos. 80% responderam que sim e 20% acreditam que não. A pergunta desta semana é: a Folha desafiou a censura judicial ao Estadão ao publicar matéria sobre a família Sarney? Sim ou não? A votação deve ser feita apenas
em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. Governantes, empreiteiras, atletas e jornalistas, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar pelos Jogos Olímpicos de 2016. A mídia cabe ver o lado esportivo, mas também ficar de olho no andamento das obras e nos custos gerados por elas. Rio de Janeiro. A comemoração pela vitória em Copenhague contrariou o protocolo do Comitê Olímpico Internacional, mas ninguém reclamou. Depois de uma apresentação caprichada com direito ao toque cinematográfico do cineasta Fernando Meirelles, o Rio ganhou a Olimpíada de 2016 e a atenção do mundo. Nos meios de comunicação, muita festa, mas ao mesmo tempo a cobrança não ficou de lado. Faltam 7 anos para cumprir metas desafiadoras. O dossiê da candidatura das Olimpíadas de 2016 fez uma previsão de gastos de mais de 5 bilhões de reais só com as instalações, mas pode chegar a quase 29 bilhões com a soma das verbas públicas e privadas nas obras de infraestrutura na cidade. Um impulso que pode deixar uma herança definitiva para o Rio de Janeiro. Gastos tão astronômicos pedem atenção redobrada. Logo depois da euforia pela escolha da cidade, a imprensa deu destaque ao tema. Já escaldados com o exemplo do PAN 2007, os leitores se revelaram preocupados com os compromissos assumidos pelas autoridades. De olho na questão, a Prefeitura lançou o site Transparência Olímpica para que os cidadãos possam acompanhar os gastos e os andamentos das obras vinculadas aos Jogos. Mas ainda faltam valores e prazos exatos. Nos Jogos Pan-Americanos, as contas todas foram entregues ao TCU, que ainda está analisando as contas, apontou alguns problemas que estão sendo discutidos. Eu acho que para os Jogos Olímpicos, como vão ser muito mais caros, a transparência tem que ser muito maior. O governo está falando em criar portais de transparência para que as pessoas acompanhem. Isso é importante, mas é preciso que o governo de fato coloque todas as informações. Porque o governo é que vai ser fiscalizado. Então é uma coisa meio estranha que quem vai ser fiscalizado esteja fornecendo as informações para o portal da transparência. A fiscalização deveria ser independente do governo. Enquanto o Rio ensaia a transparência, Chicago, a cidade perdedora, dá o exemplo e abre as contas da candidatura. O Ministério Público e a Câmara dos Deputados também vão ficar de olho no cronograma e nas verbas. Os parlamentares criaram uma comissão externa para fiscalizar o uso de verbas federais nas Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional também está em alerta. Por contrato, os Jogos são de propriedade do COI, que pode auditar as contas do Rio de Janeiro a qualquer momento. E já avisaram, o planejamento é fundamental, nada de improviso. Outro ponto que preocupa é a formação de competidores. É preciso investimento na base e pressa para revelar atletas de alto rendimento. Faltam menos de 2 ciclos olímpicos para aprimorar o desempenho brasileiro e conquistar uma colocação honrosa no quadro de medalhas. Nossa melhor participação até hoje foi o 16º lugar em 2004 nos Jogos de Atenas. Mas especialistas garantem, se o Rio levar a preparação a sério e trabalhar com total transparência, os Jogos de 2016 podem colocar o Brasil de vez no mapa olímpico. O Observatório da Imprensa conta hoje com 3 experientes jornalistas esportivos. Em São Paulo,
nosso fiel colaborador, Juca Kfouri, da ESPN Brasil e da Rádio CBN. E aqui no Rio, Marcelo Barreto, do Sport TV, e Luiz Ernesto Magalhães, do Globo. Os dois, por sinal, estiveram em Copenhague durante a votação da sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Você pode enviar sua pergunta ou comentário pelo telefone ou através do nosso chat no site da TV Brasil. O endereço é www.tvbrasil.org.br/interatividade. Participe. O elenco nosso é formidável hoje aqui, mas está faltando um convidado. O ministro Orlando Silva foi o primeiro a ser convidado a participar deste programa, porque era um programa onde ele ia falar para a imprensa, talvez até sobre a imprensa. Não deu bola, não deu satisfações e não veio. É uma pena, porque quando se deixa de prestar atenção à imprensa, deixa-se de prestar atenção a outras coisas também. Lamentável. Juca Kfouri, jornalista, tem mais de 30 anos de profissão, escreve para o Caderno Esporte da Folha de São Paulo, participa do programa Linha de Passe e apresenta o Juca Entrevista, ambos da ESPN. Também apresenta o CBN Esporte Clube na Rádio CBN e mantém um blog no portal UOL. Nesse currículo, nessa biografia profissional do Juca, eu tomo a liberdade de acrescentar que ele é um fidelíssimo, generosíssimo colaborador do Observatório da Imprensa, jamais nega um convite, está sempre aqui nos ajudando a discutir e a revirar a cobertura esportiva como deve ser feito, e só ele pode fazer tão bem. Juca, você foi um dos que, antes ainda, dois jornalistas ostensivamente assumiram essa posição de ser contra a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Explique por quê. Bom, Diniz, primeiramente, boa noite. Eu fico feliz quando você diz que eu tenho mais de 30 anos de carreira, quando, na verdade, ano que vem eu completo 40 anos de carreira. Eu sei que não parece, mas é a verdade. Veja bem, a minha posição é muito clara. Eu não tenho dúvida nenhuma que a cidade por excelência deste país para receber um evento deste porte é o Rio de Janeiro. Eu defendo há anos a posição de que o Brasil só será o país que a gente quer quando o Rio de Janeiro voltar a ser aquele Rio de Janeiro dos anos 50 e 60, que depois se perdeu até pelo crime que foi cometido contra a cidade do Rio de Janeiro ao transferir a capital brasileira para Brasília, que eu acho que não foi uma boa atitude, uma boa solução do governo Juscelino Kubitschek. Muito bem. Isso posto, a minha principal crítica não é nem a falta de transparência, nem a corrupção, nem aquilo que a gente assistiu no PAN 2007. Porque aquilo aconteceria em Chicago, em Tóquio, em Madrid, como nesse momento acontece em Londres, como aconteceu em Atenas. Claro que eu não moro nem na Grécia, nem na Inglaterra, nem no Japão, nem nos Estados Unidos. Eu moro no Brasil. Mas a minha principal crítica, e eu continuo a achar que o Brasil não merece sediar Jogos Olímpicos, é exatamente porque nos falta essa cultura olímpica, nos falta uma política de esportes, nos falta pensar o esporte de maneira massificada, nos falta pensar o esporte como fator de prevenção, como fator de saúde. Não faz muito tempo, aqui mesmo no Observatório de Imprensa, discutíamos essa questão e mostrávamos um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde que revela que a cada dólar que se investe em esporte são poupados 3 dólares em saúde pública. No Brasil, o Ministério do Esporte deveria ser o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença. É o que corre atrás de leitos de hospitais, porque nós somos ainda um país doente.
Então é nesse aspecto, e não é por uma questão meramente de prioridades. Olha, enquanto houver quem passe fome no Brasil, não podemos fazer uma Olimpíada, porque a gente sabe que as coisas não são assim, que o fato de você não fazer a Olimpíada não significa necessariamente que você vai destinar esse dinheiro para matar a fome do brasileiro que ainda passa fome. Agora, a falta de uma cultura, de uma política esportiva, é alguma coisa de tão grave que faz com que eu considere e continue a considerar que nós não merecemos fazer as Olimpíadas. Agora, já que vamos fazer, tratemos de fazer direito. Vamos fazer como os espanhóis fizeram em Barcelona, não como os gregos fizeram recentemente em Atenas, ou como os canadenses fizeram mais atrás em Montreal. Né? Temos uma oportunidade de ouro de um investimento na cidade do Rio de Janeiro que permita que o Rio floresça. E sobre isto, e a favor disso, eu acho que somos todos. Juca, antes de Mas tudo, vamos fiscalizar. Juca, antes de tudo, a bancada carioca, na qual eu me incluo, aplaude a sua manifestação a favor do Rio de Janeiro, é memorável. Vamos botar isso em letras de forma, vamos botar isso em placas de bronze, porque nos sentimos, digamos, reabilitados, né? O Rio, realmente, o Brasil precisa do Rio e o Rio não pode se conformar com essa posição que ocupa hoje. Luiz Ernesto Magalhães é repórter da editoria Rio, do Globo, formado pela Escola de Comunicação da UFRJ, tem passagens também pela Prefeitura do Rio, Jornal dos Esportes, O Dia, o Jornal do Brasil. Está no Globo desde fevereiro de 2003, onde faz parte da equipe que cobre a administração pública. Luiz Ernesto, eu mencionei aí que, na realidade, os 7 anos não são 7, são 5, e me referi à abertura da Copa do Mundo, que a gente tem que estar minimamente preparado para ela. Claro. Mas você lembra muito bem que antes da Copa do Mundo temos a Copa das Confederações e temos a Copa da... Não, na verdade não são nem 5, na verdade a gente tem pouco mais de 2 anos, porque tem que levar em conta que em 2011 nós já temos os Jogos Mundiais Militares. Exatamente. E parte das instalações esportivas que vão ficar prontas, que têm que ficar prontas para os Jogos Olímpicos de 2016, eles têm que estar prontos já a partir do final de 2010 e início de 2011. A gente tem aí que construir uma arena olímpica em Deodoro para algumas competições esportivas que vão ser usadas nos Jogos Mundiais Militares, que ainda está em fase de preparação da licitação, e também temos aí mais uma vila de apoio que está sendo construída já em Deodoro para abrigar os atletas que vêm e que vão servir de apoio para técnicos e tudo. E essa obra começou, só que é a obra de uma parte necessária para os Jogos Mundiais Militares de 2011. Nós temos mais 2 que ainda não começaram, que pertencem às outras Forças Armadas, que se demorar muito, nós já vamos ter que cobrar alguma coisa, acompanhar cronograma, verificar prazos já para 2011, né? Marcelo Barreto, jornalista e apresentador e comentarista do Sport TV, onde trabalha desde 2003. Trabalhou em O Globo, no jornal e no portal Lance, e na revista Lance A. Nas organizações Globo, foi editor-chefe do portal de esporte e editor de texto e repórter. Marcelo, aliás, vocês dois estiveram em Copenhague, mas do Marcelo eu queria digamos, um comentário de política internacional, que referente, digamos, à participação do presidente Obama. O que você acha? Ele foi lá, assim, apenas para manter as aparências de que, afinal, ele deu cobertura, mas ele se manteve distante? O que há por trás da participação de Barack Obama lá em Copenhague? Boa noite, Diniz. Deixa, antes de começar, eu dizer uma coisa que você deve ouvir muito de todo jornalista que vem aqui. Sou um grande admirador do seu trabalho. Muito obrigado. Desde a faculdade já lia seus textos e é uma honra muito grande para mim estar aqui dividindo essa bancada com você hoje. Em Copenhague, logo depois da escolha da cidade-sede, Luiz Ernesto inclusive continua lá, houve um debate entre os delegados do Comitê Olímpico Internacional sobre a presença de chefes de Estado. A avaliação do COI é de que isso pode estar sendo levado a sério demais e pode estar até desvirtuando o papel das candidaturas, né? O presidente Obama, a avaliação que circulou em Copenhague, com a qual eu concordo,
é de que o presidente Obama, como já está sob grande pressão por conta da reforma do sistema de saúde americano, Sim. ele não queria pegar mais uma pilha adicional. E ele começou a entender que não ir a Copenhague faria uma associação imediata com o possível fracasso de Chicago. Ah, perdeu porque ele não foi. Então resolveu ir, mas foi uma visita meio pro forma, né? Chegou, passou lá 5 horas, fez um discurso bastante convencional. Protocolar. O presidente Lula, nesse sentido, tinha razão. O Lula, na entrevista, disse, olha, o presidente Obama me disse que a mulher dele fala melhor do que ele. Lá em Copenhague falou. Foi realmente mais incisiva. Voltou para os Estados Unidos e ouviu o resultado dentro do Air Force One, do avião da Força Aérea Americana. Então, me pareceu mesmo uma visita protocolar. Vou lá para não pegarem no meu pé, né? E foi o que ele fez. Agora, portanto, ele não achou que seja decisivo para os Estados Unidos as Olimpíadas. Não parecia tão imbuído assim do projeto, não. Até porque as candidaturas são diferentes, né? Claro. O comprometimento federal do governo federal americano em relação ao que o governo brasileiro se compromete em investimento na Olimpíada é completamente diferente. O governo federal americano só entra com segurança pública. Vamos tratar disso no próximo bloco e fazemos uma pausa. Voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta e hoje debate a postura da mídia em relação aos Jogos Olímpicos de 2016. Uma forma de fazer Jogos Olímpicos exemplares é conhecer bem o que funcionou e o que não funcionou em outras edições. Os correspondentes Caio Brinder e Cílio Bocaneira mostram que organizar um evento deste porte é complicado em qualquer parte do mundo. A mídia britânica está de olho vivo na organização e nos gastos envolvidos com a Olimpíada de 2012, que vão se realizar aqui em Londres. Isso não só porque há dinheiro público envolvido, há dinheiro do governo central, há dinheiro da prefeitura, além de verbas privadas, mas também por causa de um alerta, um precedente no aumento do orçamento. O orçamento já triplicou para as Olimpíadas. Ele foi apresentado ao Comitê Olímpico, na época que Londres ganhou a concorrência, como 3 bilhões de libras, atualmente está em 9,5 bilhões de libras, o que equivale ao câmbio de hoje aproximadamente a 30 bilhões de reais, que por coincidência é o orçamento da Olimpíada do Rio. Portanto, se o precedente de Londres serve para alguma coisa, é bom ficar de olho no orçamento do Rio, que tende a aumentar. E não necessariamente por corrupção, por desonestidade, político recebendo dinheiro por baixo da mesa, e embora, claro, isso possa ocorrer também. Mas é sobretudo porque um evento, um projeto deste tamanho costuma ser apresentado com base em estimativas. Com o tempo, quando se começa a fazer as obras, desapropriar terrenos, renovar centros esportivos, aí os gastos reais aparecem. Portanto, não surpreende que eles aumentem. Eles são obrigados a publicar regularmente relatórios sobre o andamento das obras, dos gastos, e tem um site na internet, para que as pessoas também fiquem de olho. São controlados também por outros órgãos públicos, inclusive a prefeitura, vários comitês, partidos políticos variados, que estão sempre de olho nos gastos, e a mídia. A mídia está sempre cobrando resultados, cobrando desempenho, explicações a todas essas pessoas que têm que dar entrevistas regularmente. Inclusive, se algum deles se recusa a dar uma entrevista, é bom que tenha uma desculpa muito boa, porque a própria recusa vira notícia. Cada antiga série de Jogos Olímpicos é uma história de triunfos ou de vexames. Qual é o exemplo que cidades norte-americanas podem dar ao Rio? Los Angeles, em 84, é um bom referencial de organização privada e o projeto deu lucro. Havia verdade, menos necessidade de construções. Atlanta, em 96, é uma experiência interessante. Os investimentos renderam e as instalações continuam bem aproveitadas. E o centro da cidade foi revitalizado. O primeiro mundo nem sempre acerta. Basta ver Montreal 76 na própria América do Norte, sinônimo de custos descontrolados. Até hoje, o imposto sobre cigarro em Quebec serve para pagar a conta olímpica. Juca, o Cílio Bocaneira, com a experiência internacional, ele tocou num ponto fundamental, né? Quer dizer, quando a autoridade se nega a se manifestar, a aparecer, a explicar, o negócio está ruim. Mas vamos em frente.
Mas ele disse também, e é isso que eu queria perguntar a você, sobre os orçamentos. Quer dizer, a Olimpíada de Londres já está, os orçamentos já estouraram. Como é que se controla uma coisa dessa? Quer dizer, você faz uma previsão e, de repente, essa previsão não se materializa. E como é que se faz, Juca? Pois é, Diniz, eu acho que aí existem dois aspectos, no mínimo. Um aspecto que todos nós conhecemos, não é? Quando a gente, por exemplo, faz uma reforma que seja na casa da gente. Invariavelmente, não é? A obra não é entregue no prazo e não custa aquilo que foi orçado. A gente sabe que é assim. Quando a gente vê que em Londres já triplicou, a gente lembra, e é uma das razões pelas quais eu fui contra o Rio 2016, a gente lembra que 2 anos atrás, veja bem, não estou dizendo 30 anos atrás, nem 50 anos atrás. 2 anos atrás, nós tivemos o PAN 2007 no Rio de Janeiro e o estouro orçamentário não foi de 3 vezes, foi de 10 vezes. Estava orçado em 400 milhões, saiu por 4 bi. Se a gente repete esse estouro, em vez de 30 bi, serão 300 bi. E é claro que alguém dirá, não exagera. Não, eu não exagero. Isto aconteceu faz 2 anos. E a mesma turma que fez isso 2 anos atrás, do ministro do Esporte ao presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, está aí. Rigorosamente a mesma turma. Mudaram o prefeito do Rio e o governador do Rio. Sobre o prefeito do Rio, eu lembro que ele tem como secretário de esporte alguém que ele era o principal acusador, quando ainda tucano e na oposição, que é o Chiquinho da Mangueira, que terá sob suas vistas, por exemplo, a reforma, mais uma reforma do Maracanã. Neste Rio que o Globo mostrou no domingo, metade das escolas públicas não tem quadras. O Ministério Público Federal já denunciando o preço da candidatura Rio 2016, uma série de medidas sem licitação, com o COB argumentando que, por não ser uma entidade pública, não é obrigada a fazer licitação, embora o dinheiro que o COB use seja público. Luiz Ernesto, você falou no final do primeiro bloco uma coisa muito interessante, quer dizer, os Estados Unidos têm certos protocolos e ele não pode, o governo, o Estado não pode investir em Jogos Olímpicos. Eu gostaria que você explicasse rapidamente isso, porque é uma referência interessante para nós. O que aconteceu foi o seguinte, em 1995, 96, os Estados Unidos ganharam o direito de organizar as Olimpíadas de Inverno de Salt Lake City, que foi realizada em 2002. E o que aconteceu? Descobriu-se que, na verdade, essa Olimpíada foi ganha a custo de propinas pagas a dirigentes do Comitê Olímpico Internacional. 5 ou 6 membros do COI renunciaram e, por conta disso, houve toda uma mudança de regras no processo de seleção das cidades sede de Olimpíadas, seja de verão ou de inverno. Então, por exemplo, proibiu-se que, por exemplo, membros do Comitê Olímpico Internacional visitassem esses países, com exceção da comissão inspecionante, e proibiu-se qualquer remuneração, recompensa, brinde, presente para os membros do COI. E, curiosamente, naquela época também se proibiu que o governo federal investisse recursos públicos em grandes eventos esportivos. E foi uma cruzada que foi liderada nada mais, nada menos que o principal opositor de Barack Obama, o senador McCain. Quer dizer, significa que talvez, pode-se inferir, que o Obama não se interessou tanto porque ele não tem caixa para investir. Existe um limite, né? O limite que o governo federal americano poderia investir seria justamente em segurança pública, né? Porque a atribuição federal, combate ao terrorismo, aparelhamento de forças públicas. Agora, não pode deixar de esquecer que havia também uma grande resistência, inclusive da população de Chicago. Sim. Pela primeira vez, o prefeito de Chicago, que está há 21 anos no poder, ele perdeu boa parte da sua popularidade, inclusive está abaixo de 50%,
pela primeira vez na história, justamente durante a candidatura olímpica. Agora, esse processo também se deve a um crescimento do investimento público em estádios nos Estados Unidos. Estádios que passavam da conta do $1 bilhão, né? O governo começou a querer revitalizar, bom, pelo menos essa era a justificativa, revitalizar algumas áreas com construção de estádios que eram cedidos aos clubes. E a população passou a se posicionar contra esse investimento. Agora, Marcelo, eu queria falar um pouquinho de esporte, né? Nós mencionamos aí, e o Globo deu aqui há poucos dias atrás, o problema olímpico mesmo, né? Nós temos até 2016, temos 2 ciclos, né, olímpicos. Será que nós conseguimos, nesse curto espaço de tempo, preparar uma geração capaz de trazer medalhas, que sejam de ouro, de bronze, o que for? Olha, Diniz, eu fui um crítico durante as Olimpíadas de Pequim da questão da preparação olímpica, da preparação da equipe olímpica brasileira, porque o que eu dizer é o seguinte, já tinha se completado o primeiro ciclo da Lei Agnello Piva, que foi a primeira iniciativa de grande investimento de dinheiro público nas federações e, consequentemente, nos esportes, né? Depois de um ciclo completo, o Brasil levou a Pequim uma equipe basicamente com as mesmas chances de medalha que ele tinha levado a Atenas, as Olimpíadas anteriores. Quantas medalhas você vai conquistar? É uma conta muito difícil de fazer. A conta que a gente consegue fazer é quantos atletas brasileiros estão embarcando com chance de medalha. A gente sabe muito bem quais os que vão para participar e quais os que podem subir ao pódio. Eu achava que essa conta ainda estava muito parecida para 4 anos de investimento de um dinheiro que vinha das loterias em todas as federações, né? Então, o Brasil não deu indícios ainda de que tem um projeto olímpico consistente. Uma política esportiva... A gente tem hoje iniciativas no sentido de transformar alguns esportes brasileiros em esportes mais competitivos. Hoje o judô, a natação, o vôlei já há algum tempo, né? Esses são esportes que estão no primeiro nível mundial. O basquete também? O basquete começa um caminho de recuperação, né? O basquete masculino, inclusive, a nossa crítica é de que estava deixando de ser esporte olímpico, porque não se classificava mais. O feminino é que manteve aí uma sequência de lutar por medalhas. Mas o Brasil não deu indícios em Pequim de já estar começando a construir um projeto olímpico, coisa que a Inglaterra, por exemplo, já fez, e as Olimpíadas de Londres ainda estão há 3 anos, a participação dos britânicos em Pequim já foi superior, e coisa que a Coreia do Sul fez muito bem. É um exemplo que talvez pouca gente aponte. Desde 88, a Coreia do Sul chegou ao top 10, né, ao top 10 dos países que conquistam medalhas olímpicas e não sai mais. Ao contrário, por exemplo, da Grécia. Teve um crescimento em Atenas rapidamente, o que a Coreia fez? Qual foi o segredo que ela fez que a gente não pode fazer? Basicamente, investir em esportes que distribuem muitas medalhas. Os coreanos, por exemplo, entram nas competições de tiro com arco, em que o Brasil manda um representante sem a menor condição. Eu, inclusive, vi uma competição de um brasileiro com um coreano. Eles mandam quanto? E eles entram com favoritos em quase todas as categorias. Tem aqui muitas perguntas, né? Esse assunto interessa muito. O Heráclides de Jesus, de Minas Gerais, ele faz uma pergunta para o Luiz Ernesto aqui. As Olimpíadas não seriam um presente de grego para o Brasil? Bom, tudo vai depender da forma com que... o jogo de palavras, né? Olimpíadas de gregos. Bom, curioso é que para os gregos foi, né? Apenas está cheio de elefante branco. Alguns presentes de grego lá, porque demorou-se para concluir, enfim, todos os problemas. Bom, o negócio é o seguinte, vai depender de como você vai conduzir esse processo. Você tem um prazo grande, você tem obras a serem feitas e depende, vamos ver o que os governos vão fazer, se realmente os prazos vão ser cumpridos e se os projetos vão ser executados. O que existe aí é uma ótima chance de se tentar resolver alguns problemas estruturais da cidade, mas ainda é muito cedo para a gente ter certeza se isso vai de fato acontecer ou se nós teremos elefantes brancos. Eu acho que o papel da imprensa aí, da gente aí é justamente mostrar quando é que os prazos não estão sendo cumpridos, quando os orçamentos estão sendo estourados, se há dispensas de licitações que poderiam ter sido feitas de concorrência, só que a gente está no início de processo. O Juca citou, por exemplo, aí, a reportagem do Globo de domingo passado, o relatório que o jornal teve acesso, que mostrou que alguns problemas no processo de preparação. Vamos ver se com todos esses órgãos de fiscalização que já decidiram, que vão participar, que vão acompanhar, e a gente também acompanhando
cobrando, verificando o prazo, cruzando aquela informação. Não, mas no calendário vocês prometiam entregar isso até 2012, até 2011 e não entregaram. O que está acontecendo? Enfim, é assim que a gente pode tentar evitar que seja um presente grego. Claro. Está na hora de fazermos mais um intervalo, mas voltamos já. Estamos de volta. O Observatório da Imprensa discute hoje como deve ser a atuação da imprensa na cobertura dos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. A escolha do Brasil para ser o país sede de uma Olimpíada foi bem recebida no nosso continente. Até a eterna rival, a Argentina, fez festa, como conta o correspondente Ariel Palácios. A mídia argentina celebrou a escolha da cidade do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de 2016. O entusiasmo era de tal magnitude que parecia que os jornalistas argentinos eram brasileiros. Mas, rivalidade à parte, a alegria era que, pela primeira vez, seria possível ter Jogos Olímpicos a uma distância relativamente pequena das maiores cidades argentinas. Os principais jornais do país destacaram o momento de sucesso do Brasil, que, além da Olimpíada, terá a Copa do Mundo 2 anos antes. A escolha do Rio também entusiasmou os portenhos para apresentar para a próxima ocasião uma nova candidatura de Buenos Aires para a sede dos Jogos Olímpicos. Junto com isso, os jornais realizaram uma série de análises profundas sobre a atual economia brasileira e a solidez institucional do país, se comparado com os vizinhos da região. O jornal Perfil chamou o Brasil de a China do Sul e destacou que o Brasil, que há uma década e meia equiparava-se em influência regional com a Argentina, agora é líder regional por excelência. O jornal Crítica dedicou capa e 3 páginas completas sobre o Brasil com a manchete: Brasil, o país que deixou de ser apenas uma promessa. Nós estamos aqui com muitas perguntas dos telespectadores, comentários, e temos que atendê-los. O Celso, aqui do Rio de Janeiro, para o Juca Kfouri, você realmente acredita que com o advento das Olimpíadas realmente vai se investir na base do esporte? Eu quero acreditar e vou fazer o que tiver a meu alcance para que seja por aí. O Marcelo Barreto citou o exemplo da Coreia do Sul, que nesse aspecto me apavora. Porque eu, honestamente, o que menos me preocupa nesse momento é ver brasileiro ganhando medalha. O que mais me preocupa é ver brasileiro morrendo à míngua, é ver brasileiro sem praticar esporte. E é nesse aspecto que eu acho que deve se insistir, na massificação esportiva, de termos um país que seja capaz de receber uma Olimpíada, porque também é capaz de praticar esporte. Se a medalha virá agora ou não, é secundário. Porque eu imagino o seguinte, vamos que a partir de agora passemos a investir em tiro ao alvo, em tiro com arco, em badminton, nada contra o tiro ao alvo, o badminton, o tiro com arco, né? Digamos que sumô fosse um esporte olímpico, não tem nada a ver com a nossa cultura, nada, né? Então nós precisamos nos preocupar com isso, antes de mais nada, nós termos um país que pratica esporte. Eu dou um exemplo que foi citado também no começo do programa, quando o Brasil ficou em 16º lugar, que é a nossa melhor classificação no quadro de medalha. Pouca gente sabe, pouca gente atenta para isso. Então, ficamos na frente da Grã-Bretanha. O que significa isso? Que nós éramos, à época, um país mais praticante de esportes do que a Grã-Bretanha? Mais saudável do que a Grã-Bretanha? É claro que não. Sabe o que aconteceu na Grã-Bretanha? O ministro do esporte olhou para aquilo e falou, meu Deus, onde é que nós bobeamos? Construíram 4 centros de excelência e nas Olimpíadas seguintes voltaram ao ponto em que sempre estiveram. E nós caímos, porque era uma coisa artificial. O Luciano Matos, de Palmas, Tocantins, para o Luiz Ernesto. Longe? Está muito atento. Palmas? Palmas para Palmas, né? Você acha que a segurança do Rio será suficiente para atender à grandiosidade de um evento desse porte? É o seguinte, a gente discute muito segurança pública do Rio de Janeiro. Geralmente, a tradição que se tem é que grandes eventos, sejam esportivos ou, no caso, Réveillon, Carnaval,
a gente geralmente não tem problema de segurança pública. Só que nós temos que atentar para o seguinte, uma coisa é você organizar Jogos Pan-Americanos, outra coisa é você organizar Jogos Olímpicos. Eu acho que as atenções que você vai ter para a segurança pública não é problema localizado, mas inclusive a gente tem que pensar, embora o Brasil não tenha tido problema até hoje, sobre a questão do terrorismo internacional. Porque o que acontece? É um grande evento esportivo, as atenções mundiais vão estar voltadas para cá e nós temos fronteiras que, na verdade, estão desguarnecidas. Porosas. Exatamente. Um exemplo prático, eu já atravessei da Argentina para o Brasil em Uruguaiana, que eu parei num posto de gasolina, caprichei no meu portunhol para perguntar onde era a fronteira e eu simplesmente não sabia que já tinha atravessado. Então, quer dizer, na verdade, você tem que tomar cuidado com essas coisas. Não é porque o Brasil é um país pacífico que até hoje não teve nenhum problema com atividade terrorista que você pode não vir a ter. Até porque, como eu estou dizendo, é um evento esportivo de uma magnitude maior, que tem atenção mundial e que você pode sofrer um efeito colateral, simplesmente. Claro. O Zilmar José Vieira, de Tocantins, para o Marcelo Barreto, ele pergunta o que o Brasil pode fazer para preparar novos atletas até 2016. Mas eu faria um adendo à pergunta dele. O que nós podemos fazer para Londres? Né? Para Londres já era para ter sido feito. E para o Rio 2016, quase. Né? O Juca tem muita razão quando ele se preocupa com o esporte de base. Claro. E quando a gente cita o exemplo coreano, a Coreia do Sul atirou atirou, né? Já que estamos falando de tiro com arco e de tiro ao alvo, né? Atirou nesses dois alvos, né? No esporte de excelência e no esporte de base. Né? Para o Rio 2016 é só a gente fazer uma conta básica. Um atleta que hoje tenha 18 anos terá 25, é a plenitude esportiva em várias modalidades. Né? O atleta de 18 anos ele já tem que estar formado. Você não forma mais atletas que chegaram aos 18 anos para competir com 25 no Rio 2016. Muito do resultado que a gente vai ver aqui no Brasil já está construído. Você hoje, se pensar num atleta que tem até 10 anos de idade, ele terá 17 na Rio 2016. Esse atleta você não tem mais tempo de formar para essa Olimpíada. Então, na verdade, para 2016 estaremos colhendo os frutos do que já foi investido no esporte brasileiro. Vai ser até uma boa medida para saber em que o Brasil já investiu no esporte de base. Sem esporte de base você não tem esporte de alto rendimento, só tem exceção, como é o caso brasileiro. Juca, em geral, o leitor, o telespectador, o ouvinte, sempre diz, não, vocês jornalistas são muito pessimistas, vocês são catastrofistas, vocês não dão esperança, e nós queremos vencer, queremos brilhar. Então, eu queria de você, o que pode ser feito depois, não digo amanhã, que já está tarde, mas depois de amanhã, o que se pode fazer para que as coisas comecem a funcionar, pelo menos no campo esportivo? Olha, Diniz, eu acho até engraçado, é isso mesmo, né? Você sabe que, curiosamente, neste governo e adeptos do governo Lula, né, com toda a popularidade que tem o presidente Lula e que, indiscutivelmente, há que ser aplaudido pelo fato de ter trazido para o Brasil os dois maiores eventos da humanidade, que são a Copa do Mundo e as Olimpíadas, não são apenas os dois eventos esportivos mais formidáveis, são os dois eventos da humanidade. Essa gente está falando em fracasso maníacos, que é um termo dos tucanos, né? Foi o presidente Fernando Henrique o primeiro a usá-lo. Em relação a quem? Aos petistas que criticavam o seu governo. Então virou um pouco isso, esse clima de fla-flu. Você ser crítico é você não ser patriota, é você ser contra o Brasil ou é você ser contra o governo, necessariamente. Quando não é nada disso. Se eu disser para você que eu não me comovi com a festa que se fez no Rio de Janeiro no dia 2 de outubro, eu estaria mentindo, porque obviamente que eu me comovi e obviamente eu quero o meu Rio de volta, né? Eu que sou filho de carioca. Agora, o que precisa ser feito no esporte é uma política de esporte. Há mais de 500 anos que não se faz uma política de esporte. E isto não é uma crítica ao governo do PT. Isto é uma crítica a todos os governos brasileiros até agora. E, infelizmente, a gente não viu nem sequer se esboçar essa política. Quem sabe, e eu sou
um otimista na ação, quem sabe, agora que vamos ter Jogos Olímpicos no Brasil, tenhamos também uma política. Tomara, eu quero que seja dessa maneira e quero estar vivo para ver isso. Marcelo, uma pergunta final, pegando o gancho aqui do Juca, você acha que é possível, quer dizer, é possível depois de amanhã, porque amanhã já é agora, né? Já são quase meia-noite. Você acha que é possível realmente nós darmos uma volta por cima e vencer esse quadro que não é auspicioso, né? Sabe o que é, Diniz? A gente não pode mais achar. Agora tem que ser possível. Agora nós temos um compromisso aí, talvez seja um pouco exagerado dizer com a humanidade, mas no mínimo com a comunidade esportiva internacional. A humanidade esportiva. A humanidade esportiva, vai lá, que é boa parte até da humanidade inteira, né? Mas eu acho que agora tem um compromisso. O Rio de Janeiro ganhou uma grande oportunidade. Eu acho que a palavra é oportunidade. Mas junto com essa oportunidade vem esse compromisso, né? O nosso papel de cobrança ele passa a ser muito mais importante nesse sentido, no sentido de que agora temos uma resposta a dar não só à nossa própria sociedade, como também à comunidade internacional, né? O Brasil ganhou o direito de receber as Olimpíadas de 2016 com um discurso muito bem construído sobre oportunidade. Está na hora da América do Sul. Deram essa oportunidade ao Brasil. Então agora precisamos corresponder. É uma empreitada gigantesca, é uma empreitada muito grande, mas ela agora precisa dar certo. E a mídia está aí. Chegamos ao fim desta edição. Eu quero agradecer a presença dos jornalistas Juca Kfouri, Marcelo Barreto e Luiz Ernesto Magalhães. Você também pode participar do nosso programa, enviar seu comentário ou pergunta em vídeo. Acesse nosso site e participe. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.